Meu nome é Sérgio, é um prazer estar aqui. Vou falar um pouco sobre salário mínimo, né? Até porque a gente tem uma regra de reajuste do salário mínimo no Brasil que vigora até ano que vem, em algum momento, né? A gente vai ter que repensar um pouco qual regra a gente deveria adotar. Não está claro que nesse semestre de 2018, né, em que a gente tem vivido intensamente essa corrida eleitoral, propostas sobre esse assunto tenham surgido, ou pelo menos que tenham sido alvo, né, de discussão, o tópico de discussão entre os candidatos, tá? Mas parece ser um tópico importante, como eu vou mencionar. Talvez não pelas razões que alguns querem acreditar que deveria ser, né? Mas por diversas outras. Eu vou deixar isso mais claro ao longo da apresentação. Tá? Me deram 2 horas para falar. Eu não vou precisar de 2 horas para falar sobre isso aqui, a não ser que eu queira fazer com que metade durma ao longo, né, dessas horas depois do almoço. Acho que eu vou fazer... vou conseguir isso, né? 1/4 vai dormir, porque meu tom de voz propicia, né, esse tipo de coisa. Já me falaram isso várias vezes, eu não consigo mudar. Falaram para aprender a impostar a voz, não deu certo. Então, vários vão dormir, mas eu não pretendo ocupar 2 horas falando sobre isso, não. Como a gente tem muita gente e está sendo filmado, passando para não sei onde, talvez seja melhor a gente abrir para perguntas após a apresentação, tá bom? E aí eu vou ficar completamente aí à disposição de vocês para isso, tá? Muito bem. Vou falar um pouquinho sobre salário mínimo, alguma coisa bem só para relembrar de onde que surgiu, né? Quando, né? Aí depois tem outra questão importante que é o seguinte: quem é que no Brasil recebe salário mínimo? Tá? Na hora que você vê incidência do salário mínimo sobre ao longo da distribuição de renda, né? Quem que é a pessoa que tipicamente recebe o salário mínimo? São realmente aqueles mais pobres que ganham o salário mínimo? Ou será que o salário mínimo, ele, em termos reais, ele é relativamente elevado a ponto de não ser, né, o mais pobre que de fato ganha o salário mínimo? E tem um debate sobre o impacto do salário mínimo sobre desigualdade de renda. E aí eu tenho umas evidências de como que o salário mínimo impactou a desigualdade de renda em 2 períodos diferentes. E nesses 2 períodos, o salário mínimo teve aumento real ao longo do período, ou seja, os aumentos foram acima da inflação, né, mas os seus efeitos foram diferentes no que diz respeito à desigualdade. Né? Nesse primeiro período, 95 a 2002, né, 2013 a 2012, esses períodos, subperíodos, eles têm aumentos reais do salário mínimo, mas os impactos sobre desigualdade são diferentes. Eu vai falar um pouquinho sobre isso. Tá? A gente sabe, né, que salário mínimo, ou aumentos de salário mínimo, né, ou a introdução do salário mínimo, melhor pensando, imagina uma economia em que não tem salário mínimo, em que se introduz um salário mínimo, você imaginaria que isso, na hora que você coloca esse piso, né, no preço, isso deve ter algum efeito sobre quantidade. Então, é esperado, né, que isso possa vir a produzir desemprego e informalidade. O que não é muito claro qual que é o impacto de aumento do salário mínimo sobre grupos sociodemográficos diferentes. Tá? Será que o impacto do aumento do salário mínimo ele é diferente entre jovens do impacto que ocorre entre pessoas mais velhas, né? E qual que é o impacto tanto sobre desemprego quanto informalidade na hora que se compara dois grupos de pessoas, tá? E depois concluir. Então, essa é a ideia. Né? Foi criado lá, na época de Vargas, 1936, né? Entrou na Constituição
né, em 46, né, com a ideia de, né, ter um caráter social, né, ou seja, ele deveria ser um valor mínimo capaz de atender às necessidades dos trabalhadores e de sua família, né? Em 88, na Constituição que faz 30 anos este ano, a gente sabe que, né, ali entrou um monte de coisa, né, entre outras o salário mínimo, mas com umas visões, com assim, algo com mais com características diferentes do que se via antes, tá? Primeiro tem a definição, né, do que são essas necessidades vitais do trabalhador e sua família. Você fica imaginando, pensa bem, né, se o salário mínimo de hoje comporta todas as necessidades vitais, tá? Do trabalhador e da família dele, né? Tem que caber moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, faltou uma vírgula ali, vestuário, higiene, transporte, né, e previdência social. É meio difícil caber tudo isso com o salário mínimo, né? Outra mudança que a Constituição de 88 trouxe foi unificar nacionalmente. Você tinha diferentes salários mínimos por região, tá? E estabeleceu regras, né, de reajustes periódicos para preservar seu poder de compra. E, ao mesmo tempo, impossibilitou a vinculação do salário mínimo a certos itens de gasto, com duas exceções importantes. Uma que é o nosso piso previdenciário, né? Então, toda a discussão sobre reforma da Previdência passa, de certa forma, sobre como que o salário mínimo, regras de reajuste do salário mínimo, né? Ou se ele, de fato, deveria permanecer como sendo o piso para a Previdência, né? E também num programa de assistência social, conhecido como BPC ou LOAS, né, o benefício de prestação continuada, que também está atrelado ao salário, cujo piso está atrelado ao salário mínimo, ou seja, cujo valor, na verdade, está atrelado ao salário mínimo. Tá? Então, o salário mínimo tem, sim, uma importância, tanto para a Previdência quanto para a assistência social, né, para além daquela, né, no mercado de trabalho. Então, a gente sabe que esse aqui eu estou falando basicamente de transferências, né, ou de benefícios previdenciários, né, mas a gente sabe que no setor privado, né, empresas que contratam trabalhadores com carteira não podem pagar menos do que o salário mínimo. Então, o salário mínimo é, de fato, algo relevante na nossa economia, e eu vou mostrar como que tem se tornado mais relevante ao longo dos últimos anos. Tá? Só ver esse aqui. Pronto. Né? Então, para você preservar o valor, o poder de compra, você precisava de revisões mensais na época de hiperinflação, né? Com o Plano Real, você passou a ter reajustes anuais, e a partir de 2007, né, com depois a consolidação em 2011, essa regra de reajuste anual passou a ser a inflação do ano anterior, né, mais o crescimento do PIB dos últimos 2 anos. Tá? E aí, em 2019, ano que vem, a gente tem que ver se essa regra deve continuar ou não. Né? Você imagina que no momento em que você tenha, por exemplo, inflação, né, no ano anterior, com queda de PIB dos 2 anos anteriores, né, talvez a queda do PIB pode ter compensado menos a inflação, mas talvez, né, o PIB seja um reflexo de quanto que a economia consegue comportar desses aumentos reais do salário mínimo. Então, às vezes, a economia não está crescendo, tá? Mas ainda assim você concede, pelo menos você reajusta, né, o salário conforme a inflação. Tá? Mas a gente sabe o que aconteceu em 2015, né? Houve um aumento do salário mínimo bem na virada da nossa economia. Né? Isso pode ter tido efeitos
né, importante sobre aumento da pobreza nesse período. Muito bem. Esse aqui é o número, né, oficial que o pessoal do Ministério da Fazenda reporta, né, do quanto que um real de aumento do salário mínimo. Então, toda vez que tem essa discussão sobre, né, quanto que tem que ser o salário mínimo, né, os caras trazem um número como esse. Para cada R$1 de aumento, o salário mínimo, isso representa 300 milhões a mais por ano de despesa no governo. Então, é algo não desprezível na hora que você pensa o impacto do salário mínimo, pelo menos em termos orçamentários. Tá? E como eu tinha prometido, o salário mínimo né, parece ser importante, pelo menos institucionalmente é importante. Eu vou mostrar como que no mercado de trabalho é importante também. Né? Mas será que ele atinge a incidência do salário mínimo? É diferente dependendo da camada de renda em que a família se encontra? Tá? Então, na hora que você pega os dados da PNAD de 2007, né, e olha para famílias, tá, em que ao menos uma pessoa recebe o salário mínimo. Tá? E calcula, dentro desses grupos aqui educacionais, ou seja, eu estou olhando, né, para a instrução do chefe da família. Tá? Então, o chefe sem instrução ou com fundamental incompleto, fundamental completo, médio incompleto, médio completo superior, incompleto e superior completo. Né, qual que é a proporção dessas famílias, né, que tem, né, pelo menos uma pessoa que recebe o salário mínimo, tá? Por exemplo, relacionado a um vínculo de trabalho. Tá? E aqui a gente vê, então, que existe uma relação, né, relativamente estável nesses primeiros grupos aqui, até médio incompleto, no que diz respeito ao trabalho. Né? Tem um pouco menos de 20% das famílias, nesses grupos aqui, tem pelo menos uma pessoa que recebe exatamente o salário mínimo em 2007. Isso começa a cair, né, com famílias chefiadas por pessoas com mais alta escolaridade, né, superior completo é menos de 5%. Olhar para a aposentadoria, né, a aposentadoria parece ser algo importante aqui. Né? Mais de 40% das famílias chefiadas por alguém sem instrução, onde aqui é só aposentadoria, aqui é o BPC, tá? o benefício de prestação continuada. Então, aqui você vê, né, o quanto que isso é importante, né, né, em termos de renda, né, de aposentadoria para as pessoas ou para as famílias chefiadas por pessoas com baixa instrução. Esse número, né, essa proporção cai, né, drasticamente, e ela é super importante para esse grupo aqui. Tá? Para os demais, ela passa a ser menos importante. O azul claro é só a soma. E a soma, na verdade, não é a soma, né? Porque eu posso ter uma mesma pessoa nos dois grupos. Mas assim, pelo menos, não importa a fonte da renda, tá? Chefe sem instrução, eu tenho quase 60%, tem pelo menos alguém recebendo salário mínimo. Tá? E aqui você vê a incidência do BPC, que basicamente pega outras transferências e pega principalmente essas pessoas com baixa escolaridade. Tá? A gente sabe que né, talvez tenha uma questão demográfica aqui. Né? Tem pessoas sem instrução, em geral, são pessoas, né, dado que aconteceu o recente esforço, né, de escolarização no Brasil, a gente sabe que pessoas sem instrução, em geral, são pessoas mais velhas. É difícil você achar, né, pessoas mais jovens sem nenhum grau de instrução. Tá? A gente fez um belo trabalho em, pelo menos, prover o acesso ao ensino fundamental para as nossas crianças. Então, assim, que são pessoas mais velhas, é por isso que tem essa incidência importante em termos da previdência aqui. Né? Na hora que você vê como é que isso foi evoluindo, né, mudou pouco de 2007 para 2012. Né? Em 2015, algumas coisas perderam relevância.
né, sobretudo a parte aqui do trabalho. Mas, ainda assim, você vê uma coisa monotônica, mais ou menos como eu descrevi, a menos na questão do trabalho, que é meio que, né, constante, pelo menos até o médio incompleto, depois começa a cair. Tá? Na hora que você não olha para a renda, não na hora que você olha para a escolaridade, mas olha para a renda, né, e aqui vale lembrar que a escolaridade talvez seja uma proxy, né, para a renda permanente, melhor do que uma distribuição, né, da renda corrente num determinado ano. Tá? E aqui a gente está olhando, então, para renda familiar per capita em 2007, e quebrando em 10 grupos dessas rendas. Tá? Então, tem o grupo que ganha, o primeiro grupo dos 10, né, que ganha menos, eu vou quebrando em grupos de mesmo tamanho. Então, cada um desses grupos tem 10% das famílias. E aí a gente faz o mesmo trabalho de incidência, né, para ver o que acontece. E esse é um gráfico, né, que é um gráfico muito difundido, né, e foi, né, a primeira evidência que eu vi há muito tempo atrás sobre como que o salário mínimo, talvez ele incidisse não necessariamente sobre os mais pobres, né, mas entre aqueles que estão ali no meio da distribuição de renda. Tá? Então, às vezes, assim, são dados que parecem ser, né, vêm da mesma fonte, dados da PNAD, do IBGE, né, mas são formas de você enxergar o mesmo problema de um jeito que parece que dá origem a essa confusão. Né? Assim, na hora que você olha para a escolaridade, talvez você esteja vendo para questão importante que tem a ver, né, com a renda permanente das pessoas. Tá? Tem um ponto que essa quebra está misturando, sim, a questão demográfica. Tá? Isso aqui é basicamente vindo de aposentadoria. Aposentadoria, né, eu estou pegando aqui as pessoas sem instrução, que são principalmente os mais velhos. Então, óbvio que isso aqui é alto. A demografia, por si só, talvez vá fazer com que esse grupo aqui fique, né, menor, né, os sem instrução. Talvez eles passem a ser menos, né, relevantes do ponto de vista, né, estatístico. Né, ou seja, a gente vai ter cada vez menos famílias chefiadas por pessoas sem instrução por conta desse esforço de escolarização. Né? E aí a impressão que dá na hora que você vê algo como isso aqui, fala assim, poxa, então está claro que salário mínimo ele é relevante, né, para os mais pobres, porque isso aqui você está mostrando a proxy, né, da renda permanente. Tá? Se imaginar que a gente está fazendo um esforço de, né, garantir que todas as pessoas tenham pelo menos o fundamental completo, né, essa discrepância aqui já deixa de ser, né, tão relevante. Você tem que analisar o que acontece aqui. Tá? Então, isso tudo para dizer, né, que essas informações parecem conflitantes, né, mas são formas diferentes de você ver o mesmo efeito. Você tem que levar em conta esses aspectos que eu mencionei sobre diferenças de distribuição etária, né, entre os grupos educacionais. Né? Mas esse dado é um dado que é bem interessante você ver, né, como que, a princípio, o salário mínimo, né, não é coisa de rico, né, nem coisa de pobre. Parece estar ali o que a gente olharia e classificaria como classe média. Né? Vale lembrar que, né, classe média aqui, talvez, né, poucos de nós se considerasse classe média, embora todos ou quase todos nós se classificassem como classe média. Né? Na hora que você vê o que é a renda média aqui, você vai estar mais para perto daqui do que para cá. Tá? Mas, olhando para essa distribuição de renda, né, o que a gente vê é que o salário mínimo é importante aqui na questão de trabalho, né, para quase todas essas faixas de renda. Né, mas a coisa interessante, né, e aí sim você começa a ver, opa, o que acontece aqui com a renda da aposentadoria, olha aqui como é que esse negócio cresce, né, entre os grupos de renda. Tá? Ou seja, então aquela discussão, aquele debate todo, né, de que, né, a aposentadoria, de certa forma, o benefício, né, vindo da aposentadoria incide sobre pessoas que não necessariamente são as mais pobres,
né, vem de um fato como esse. Tá? E como é que isso foi mudando ao longo do tempo? Bem, primeira coisa é olhar para os 10% mais pobres, né, incidência do salário mínimo é reduzido. Né? Assim, entre as famílias aqui, entre os 10% mais pobres na renda familiar per capita, 15% tem pelo menos alguém com salário mínimo. Tá? E o que aconteceu ao longo do tempo? Bem, se a gente comparar o que aconteceu ao longo do tempo, aumentou, né, um pouco a incidência do salário mínimo nesse grupo aqui, do meios, né, o pessoal dos 60%. Né? Aqui foi algo que eu já falei. Né? Nesse sexto décimo, ou seja, 60%, 55% das famílias com tem pelo menos uma pessoa recebendo salário mínimo. Tá? Em 2015 diminuiu um pouco, né? Mas a gente tem o mesmo padrão, né? O verde sobe até aqui, depois cai. O do trabalho, ele cai a partir daqui. Ou seja, esses caras aqui são aqueles caras que não estão nem, de repente, capazes de arrumar um emprego com salário mínimo no mercado formal. Tá? Muito bem. Então, isso aqui é evidência de que talvez a gente precisasse pensar direito, né, assim, afirmações, ou a gente precisasse repensar afirmações do tipo salário mínimo incide sobre os mais pobres. Opa, peraí, depende. Depende de como você olha. Ah, mas aquele outro gráfico que você mostrou esse dia sobre sem instrução, que são aqueles, né, que você falou, permanentemente mais pobres. Sim, mas vai lembrar que esse grupo tem ficado cada vez menor.